noite, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Inglês, seu English Teacher, aqui do canal Educação. Galerinha, tudo tranquilo e favorável com vocês? Todo mundo preparado para o nosso encontro de segunda-feira? Vamos começar a semana abrindo aí as portas com chave de ouro para a gente começar muito bem. Desejo a todos uma semana repleta de muita aprendizagem, cheia de muito aproveitamento. Galerinha que nos acompanha ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, hein? Nossa sala de aula é de vocês. Compartilhar esse espaço com vocês não tem preço. Galerinha de Floresta do Piauí, sejam muito bem-vindos. Galera de Jacobina, sejam muito bem-vindos. Olha só, o pessoal de Murici dos Portelas, é um prazer ter vocês aqui, hein, galera? Pessoal de Queimada Nova, sejam bem-vindos. E a galerinha que nos acompanha direto de Tamboril do Piauí, sejam todos muito bem-vindos. Galerinha, quero a participação de vocês, porque hoje a gente vai fazer uma revisão bem legal sobre a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais, tá bom? E a partir disso, a gente vai dar início a mostrar para vocês alguns exemplos desses gêneros. Eu escolhi para a aula de hoje o gênero depoimento, relato. Se der tempo, a gente chega lá e eu mostro para vocês alguns detalhes sobre este gênero textual. Vamos que vamos, então? Sejam muito bem-vindos, nosso encontro está começando. Olha só, eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nossa aula de inglês está começando. E aí hoje, como eu já falei para vocês, o nosso conteúdo é esse daqui. Observa só. Estudos de gêneros. Vamos falar de gênero textual, galera. Quando eu falar de gênero, talvez a primeira coisa que passe na cabeça de vocês seja masculino e feminino. Mas não é isso que nós vamos tratar no encontro de hoje, hein, galera? Vamos falar de gêneros do discurso, gêneros textuais. E também de tipologias, tipos de texto. Só dando aqui logo um spoiler para vocês. Gênero e tipo são coisas diferentes, ok, gente? São diferentes. Vamos lá, então? Olha só, o roteirinho do encontro de hoje é esse daqui, vocês já sabem. Olha só, vamos falar hoje, ó, de gêneros textuais e de tipos textuais. Tipo e tipologia, mesma coisa, tá? Não se preocupe, não fique chateado se eu usar tipo ou tipologia, você já tá sabendo. São tipos de texto. Professor, gêneros são quantos? Tipos são quantos? Gente, primeira coisa que você tem que lembrar é que tipos são poucos, só são 5. Agora, gênero, galera, gênero aí você vai encontrar muitos gêneros textuais. Quantos vocês tiverem criatividade de pensar? Vamos que vamos, então? Que aí, a partir disso, vocês já vão linkando, vão conectando uma coisa na outra. Tudo bem? Vamos lá, olha só. As habilidades. A habilidade, melhor dizendo, que nós iremos trabalhar no encontro de hoje é a habilidade seguinte. Nós vamos identificar e apresentar as principais características dos gêneros textuais. Então, gente, isso é importantíssimo. Perceber características dos gêneros textuais. Observando, olha só, a sua função social. Para que serve esse texto? Observando, observe só, seu propósito comunicativo. Qual é o objetivo desse texto? Para que serve esse texto? Qual foi a intenção do autor desse texto quando ele o produziu? E, é claro, vamos observar a linguagem específica de cada um. Esse texto ele é mais formal, ele é mais informal. Esse texto ele possui uma linguagem mais técnica, mais apurada, ou não. Esse texto é um texto mais simples, ele quer chegar para todo mundo. Então, todas as pessoas devem ter acesso. Logo, a gente tem algo mais simples, algo mais tranquilo de você ler. Belezinha? Vamos que vamos então, gente. Estudo de gêneros textuais. Estou vendo aqui que o pessoal está chegando agora. Sejam bem-vindos. Pessoal de Colônia do Gurgueia, pessoal de São Pedro do Piauí, também chegando agora. Sejam bem-vindos, hein? Galerinha, vamos falar de gênero textual. O que são esses danados, esses gêneros textuais? A gente fala tanto. Gênero do discurso, gênero textual.
O que é isso? Vamos pensar um pouquinho juntos, olha só. Gêneros textuais, pessoal, eles são classificados a partir de suas características comuns. Então, gente, a partir disso daqui você já vai começando a entender como é que esses textos se classificam a partir de suas características comuns. Se ele não for comum, não tiver aquela característica em comum, não vai pertencer a essa categoria de gênero. Tudo bem? Então, pessoal, eu quero que vocês observem, olha só, eu quero que vocês observem que existem muitos, mas muitos gêneros textuais. E eles vão depender, é claro, da interação que é feita com os interlocutores, emissor e receptor. E a partir disso, em determinado discurso. Galera, perceba que nós temos alguns exemplos. Podemos pensar na resenha crítica jornalística. Podemos pensar na publicidade. Já trouxe para vocês há um tempo atrás aí textos publicitários. Receita, observa só, pode ser a receita de um bolo, por exemplo. O menu de um restaurante, um bilhete, uma lista de supermercado. Todos esses aqui, galerinha, são exemplos de gêneros textuais. Professor, você falou agora há pouco em características comuns. Vamos observar uma coisa. Se for o gênero receita, galera, pensa aqui um minutinho junto comigo. Uma receita, ela vai ter o quê, galera? Uma receita obrigatoriamente precisa ter os seus ingredientes. Como é que eu vou fazer a receita? Eu preciso dos ingredientes. E eu preciso ter um modo de preparo. Eu preciso de quantidades. Eu vou usar 2 cebolas, eu vou usar 3 cenouras, eu vou usar 1 quilo de frango. Pessoal, observe que ingredientes, quantidades, porções, modo de preparo. Pessoal, tanto faz se é a receita de um bolo, se é a receita de um frango assado, se é a receita de um creme de galinha, se é a receita... Eita, fiquei até com fome agora, de tanta coisa boa. Pessoal, tanto faz. O gênero receita vai ter essas características em comum. Não tem jeito. Essas características, elas são comuns a esse gênero. Não vai importar de que é a receita. Tudo bem? Então, olha só, é importante nisso que você considere, olha só, contexto, função e finalidade dos textos. Porque a partir disso é que você vai perceber os gêneros textuais. E os gêneros podem conter mais de um tipo. Professor, a gente falou agora aqui de gêneros. E quais são os tipos? Vamos ver com mais detalhes? Aqui tem um exemplo só para a gente observar um pouco rapidinho. Ó. Se você pensa no gênero receita, na receita, quando você apresenta a lista de ingredientes, qual é o tipo de texto? Ali, gente, o tipo de texto é o texto descritivo. Você está descrevendo quais são os ingredientes. Já no momento da receita em que você encontra o modo de preparo, nesse momento, o tipo de texto que você encontra é o tipo injuntivo. Tudo bem? E, professor, descritivo, injuntivo, muita informação. Calma, respira fundo, que a gente vai já chegar lá. Tudo bem? Vamos por partes, então. Observe só. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura, e você deve observar que os inúmeros gêneros textuais cabem dentro das categorias tipológicas de um texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas peculiares que surgem a partir dos diversos tipos, das diversas tipologias. E as tipologias são texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo argumentativo, texto expositivo e texto injuntivo. Galera, a partir desses tipos apresentados agora, vamos ver um pouco mais profundamente sobre cada um deles? Dá uma olhadinha. O primeiro dos tipos de texto, vou colocar até o número 1zinho aqui para vocês, ó. Número 1. O primeiro deles é o texto narrativo. Galera, texto narrativo é aquele que narra
é aquele que conta uma história. Professor, já consigo pensar aqui, olha só, na narração de jogo de futebol. Tem um narrador, tem uma pessoa contando. Ah, então ele está contando a história, está contando o que está acontecendo. Perfeito, meu querido aluno. A narração é isso, é contar os detalhes, contar o que é que estava se passando naquele momento, é contar aquela história. O texto narrativo apresenta alguns elementos. Olha só alguns elementos. Os personagens, um contexto temporal e um contexto espacial. Galera, se você pensa, por exemplo, na narração do jogo de futebol, quem são os personagens? Os personagens são os jogadores. A galera que está lá jogando, né, os dois times. Também temos de personagens os reservas que estão lá se preparando. Temos também os treinadores de cada time, né, que estão lá participando, percebendo a estratégia e tal. São personagens. Aí você consegue perceber que tem personagens que são protagonistas, que estão lá de prontidão, sendo centro das atenções. Nós temos alguns personagens que nem tanto, que são mais adjuvantes, coadjuvantes, estão ali para dar aquele reforço e tudo mais. E temos também alguns figurantes, pessoal que está na plateia ali, que de hora em quando aparece, pessoal no campo de futebol, tá torcida e tal. Isso, gente, também faz parte, também são personagens. Eles não são famosos, a gente nem conhece não, mas eles fazem parte, eles são personagens figurantes. Estão ali para dar uma mostrar que tem gente, né, pessoal? Tem uma massa ali de pessoas. O tempo, é claro que é a hora do jogo, né, gente? E você observar num espaço de tempo maior, você percebe, por exemplo, que o tempo da 25ª rodada do futebol é um tempo que você pode perceber. Ou o tempo em que você entende que aquilo... faltam 15 minutos para finalizar o jogo, agora vai para os acréscimos. E o espaço, né, gente? É claro que é ali aquele espaço do campo de futebol. Esse exemplo, gente, eu acho que dá para vocês perceberem bem esses três elementos. Personagens, tempo e espaço. Além disso, gente, a narrativa ela costuma ser dividida em 4 partes. Observa só. A primeira delas é a apresentação. Toda vida, gente, precisa ter uma apresentação. O que acontece no início, no começo? Quem são essas pessoas? O que essas pessoas fazem? Por exemplo, lá no jogo de futebol, você deve perceber que primeiro o narrador fala a escalação. Quais são os jogadores que vão estar jogando em qual posição? Por exemplo. Então é interessante que seja feita essa apresentação. Quem são essas pessoas? Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar o conto de fada. Olha só, o conto de fada é um exemplo de gênero textual que pertence ao tipo de texto narrativo. Observe só que no conto de fada você sempre tem uma apresentação de alguém. Por exemplo, a apresentação que há na Cinderela, por exemplo. Gente, na história Conto de Fada de Cinderela, nós temos as personagens que são apresentadas no início. Que nós temos o pai da Cinderela, que se casa lá com a madrasta, tem as irmãs, que são filhas da madrasta, que são as vilãs da história. Essa é uma primeira apresentação que é feita. Em seguida, tem-se o desenvolvimento. Tem lá um momento fantástico em que vai ter a festa e aparece a fada madrinha. Tem lá um momento em que ela vai dançar com o príncipe, que é outro personagem da história. E aí, pessoal, acontece um clímax. Professor, o que é o clímax? O clímax, galerinha, é o momento em que há maior excitação, é o momento em que há maior alvoroço, mais emoção acontecendo, gente. Esse é o clímax, é o momento mais emocionante. Perceba, por exemplo, voltando lá para a narração de jogo de futebol, nós temos o tempo inteiro o narrador fazendo emoções, narrando com emoção aquilo que está acontecendo. Foi um momento emocionante, ou não, foi um momento de decepção, o jogador não fez um bom passe, ou perdeu o gol decisivo. Então, gente, o clímax, retornando, é aquele momento de maior animação, de maior excitação dentro da história. No caso, nós estamos falando aqui dos contos de fada. A Cinderela vocês conhecem, né, gente? Ela vai dançar e aí termina perdendo o sapatinho de cristal. Esse é o clímax, né, galera? Você tá muito empolgado para entender quem é que vai encontrar esse sapatinho, em quem é que vai servir e a partir disso o que é que vai acontecer depois. Esse é o clímax. Procura-se a dona do sapatinho de cristal que encantou lá o príncipe, né?
E o desfecho, galera? Qual é o desfecho do texto narrativo, gente? O desfecho é o final. No caso, o conto de fada costuma ter um final feliz. Inclusive, tem até um jargão, né? Viveram felizes para sempre. Isso aí, gente, é o nosso desfecho. Simples assim. É o nosso final. O final de uma narrativa, pessoal, pode ser um final feliz, pode ser um final triste, pode ser um final trágico, pode ser um final aberto, em que as pessoas não digam qual foi o final e você possa imaginar diversas possibilidades de final. E aí, gente, finaliza-se o texto narrativo. Alguns exemplos, ó. Nós temos o romance, nós temos a novela. Novela é exemplo de texto narrativo, né, galera? É uma narração, uma história que está sendo contada. Nós temos a crônica, nós temos a fábula, que é interessantíssimo porque traz animais como personagens principais. Animais sendo e pensando e trabalhando feito pessoas, são personificados. E nós temos também as lendas, não é isso, gente? Também são exemplos aí de textos narrativos. Podemos ir para o próximo? Vamos para a próxima tipologia textual, galera. Dá um ok aí para mim, quem estiver acompanhando. Dá um ok aí no chat para mim. Professor, entendi tudo que você falou sobre texto narrativo. Dá um ok aí para mim, vai. Quero saber quem é que está nos acompanhando. Dá um ok aí, galerinha do IPTV, hein? Quero que vocês deem um ok. É claro, né? Se ficou alguma dúvida, você pergunta. Tira a dúvida. Não guarde essa dúvida para você, meu querido aluno. Ih, tá fraco de ok hoje. O pessoal não tá muito animado não, hein? Tô percebendo aí. Não sei se o pessoal tá assistindo a aula, não. Vamos lá, então, para o segundo tipo. Segunda tipologia textual. Texto agora. Vamos falar sobre texto descritivo, galerinha. Vamos que vamos? Pessoal, falar de texto descritivo, o próprio nome fala já, gente. Texto descritivo é aquele que descreve. É aquele que relata e expõe sobre determinada pessoa, pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser um acontecimento. Imaginemos que eu traga para vocês, meus queridos, uma paisagem, uma fotografia, e eu peço que vocês comentem a respeito daquilo. Vocês vão, é claro, trazer uma descrição. Gente, descrever é trazer adjetivos. Estes é quem vão descrever ou apresentar alguma coisa. São as suas percepções. Ora mais, se eu estou descrevendo uma pessoa, eu vou dar as qualidades dessa pessoa. Uma pessoa alta, uma pessoa baixa, tem o cabelo liso ou o cabelo cacheado, ou não tem cabelo, tem o cabelo crespo, tem o cabelo loiro, tem o cabelo ruivo, tem o cabelo preto. Tem... Gente, você pode dar infinitas qualidades para as pessoas. Mas não dá, por exemplo, para você descrever alguém, tem 2 olhos, um nariz, uma boca. Teoricamente todo mundo tem, né, gente? Ok que tem algumas exceções, mas a maioria das pessoas tem. Não são características distintivas que vão diferenciar aquela pessoa. Tá bom? Então, gente, texto descritivo é aquele que vai descrever, é o que vai dar detalhes a respeito. Você pode descrever uma pessoa, você pode descrever um acontecimento, por exemplo. Pensa aí, por exemplo, nas aulas de história. O professor estiver falando sobre Getúlio Vargas. Gente, se você vai contar sobre Getúlio Vargas, é interessante que você descreva. Olha, o momento em que o Brasil vivia na época de Getúlio Vargas era um momento conturbado. Ou não, era um momento mais tranquilo da história. Aí, pessoal, vai ser feita a descrição do acontecimento. A descrição do momento. Então, olha só aqui alguns exemplos. Você pode fazer, por exemplo, um relato. Você pode relatar para algum colega seu a sua viagem que você fez. Eu viajei nas minhas férias e eu fui para a praia. E aí você vai contar, olha, a praia, eu viajei por 3 horas, a gente foi de carro, eu fui com os meus amigos. É uma descrição que está sendo feita, gente. Você está descrevendo. Então, descrever é contar os detalhes daquilo. É você descrever, apresentar os adjetivos. Estão dizendo aqui que está sem áudio? Não estão ouvindo direitinho o que eu estou falando? É isso? Dá uma olhadinha aqui, para a gente poder reorganizar isso. Gente, uma biografia ou uma autobiografia. Aqui, pessoal, claramente você vai ter que trazer a descrição daquela pessoa.
era uma pessoa que tinha tantos anos quando faleceu, uma pessoa que fez isso durante a sua vida, e as suas percepções, você traz os seus adjetivos. O que é que você acredita que aquela pessoa fez de bom ou de ruim? Um currículo, olha aí que gênero interessante, hein, pessoal? Um currículo vai trazer o quê? Vai descrever aquilo que você está pretendendo. Eu tenho um curso de graduação, eu tenho um ensino médio completo, eu tenho uma pós-graduação. Esse currículo vai descrever quem é você. Professor, mas agora há pouco a gente falou que descrição podia ser física, cabelo, roupa e tudo mais. Mas também pode ser, pessoal, de personalidade. Vocês concordam comigo? Uma pessoa sorridente, uma pessoa meio tristona, uma pessoa mais extrovertida, que fala demais. Ou uma pessoa que não fala muito. E além disso, pessoal, você pode descrever uma pessoa de acordo com o contexto. Por exemplo, você pode descrever uma pessoa com relação ao âmbito profissional. E aí um currículo vai certinho nisso. Descrever profissionalmente aquela pessoa. Então, olha só, o que você pretende? Eu pretendo uma vaga de trabalho na sua empresa, uma vaga que contemple, não sei, de 8 às 12, ou o dia inteiro eu vou trabalhar. E aí é claro que você vai dar toda a descrição daquilo que você se propõe a fazer. Quanto tempo de experiência você tem? Qual área de experiência você tem? É seu primeiro emprego? Tudo isso, gente, tem que estar descrito. Tá ok? Olha outro exemplo, lista de compras. É ou não é a descrição das coisas que têm que ser compradas? Olha que interessante. Um cardápio, pessoal, um cardápio, ele precisa ser um texto descritivo, ele precisa descrever o que é que tem, quais alimentos vão estar lá. Imagina só que você vai numa churrascaria e lá você encontra, você encontrou no cardápio uma fritada mista. Sei lá, professor, o que é uma fritada mista? Justamente. Se no cardápio não tiver descrito o que é aquilo, vai ficar complicado, né, gente? Você precisa que o cardápio traga para você aquela informação. Professor, uma fritada mista contempla, sei lá, frango, carne de sol, calabresa e carne de porco. E aí, gente, é interessante, inclusive, a descrição de quantidades. Quanto de cada coisa? Professor, tem uns 100 gramas aí de carne, 200 gramas de calabresa, 150 gramas de carne suína e por aí vai. Então, gente, esse é o segundo tipo de textos descritivos. Podemos ir para o próximo. Vamos para a próxima parte? Terceiro tipo, observa bem, esse aqui é importantíssimo, galera. Terceiro tipo textual é esse. É o texto dissertativo argumentativo. Professor, como assim dissertativo argumentativo? Explica aí pra gente. Com certeza, gente, explico sim. Observe bem. Um texto que seja dissertativo argumentativo é aquele que... Olha a palavra-chave aí. Olha a palavra-chave. É aquele texto que expõe sobre um tema ou sobre um assunto por meio de quê? Argumentações. Professor, o que é argumentar sobre alguma coisa? Gente, argumentar sobre alguma coisa é quando você traz as suas ideias, mas a partir de algo mais pontual, de algo científico até às vezes. Então, gente, se você vai argumentar, não é dizer, eu acho isso e pronto. Não, gente, não é isso não. Argumentar é trazer para o seu leitor, para quem vai consumir esse produto, aquilo que falta, a informação, o argumento. Imagine só que você vai falar sobre a pandemia da Covid-19. Beleza, é um conteúdo interessante, inclusive para textos dissertativo argumentativo. Gente, texto dissertativo argumentativo é o texto da redação do Enem, pessoal. Então fique ligado, texto de redação precisa conter argumentos, galera. Não adianta você escrever o texto da redação, é isso que eu acho. Não, não é essa. Não é para isso que serve o texto de uma redação do Enem, por exemplo. Não é isso.
Não é para isso que serve. Não é para isso que você escreve uma redação do Enem. Professor, e como é que eu faço então? Pessoal, o que você deve fazer na redação do Enem, por exemplo, é observar essas 3 partes de um texto dissertativo argumentativo. Você precisa observar o texto que ele precisa ter uma tese, em seguida uma antitese ou antítese, com um acento, e uma nova tese. Vamos para o exemplo? Texto sobre o coronavírus. Beleza. Qual é a tese que você pode falar, por exemplo? Vou falar sobre os sintomas do coronavírus. Inicialmente, olha aí a tese. Inicialmente, o que a gente tem? As pessoas inicialmente sentiam falta de ar, sentiam febres, dores no corpo, dor de cabeça e iam para os hospitais. Muitas delas até faleciam. Antitese. Qual é a antitese? Anti, ou seja, contra aquilo que você acabou de falar. As pessoas começaram a tomar vacinas. Isso traz um novo cenário. Esse é o desenvolvimento. As vacinas trouxeram esperança, porque agora as pessoas não estão sendo atingidas com tanta força, com tanta violência. E a partir disso você cria uma nova tese. Você expõe a antitese. Olha só, a partir da vacina as pessoas começaram a sentir somente falta de ar mais leve, sintomas gripais mais leves, dor no corpo, dor de cabeça mais leve também, suave. É claro que ainda tem alguns casos de mortes, ainda tem alguns casos de pessoas que se encontram mal por conta da Covid. Mas aí, gente, você vai trazer isso na sua conclusão. Então, podemos perceber que juntamente, olha o argumento, hein? Juntamente de várias pesquisas que apontam a eficácia das vacinas, estudos que revelam o potencial das vacinas. Aí a gente percebe uma conclusão, né, pessoal? Finaliza-se o texto imaginando que a nova tese diz que nossa vacina está sendo eficiente, está sendo eficaz. Não é 100% ainda, mas a gente já pode respirar um pouco mais aliviado. Vamos ver alguns exemplos de texto dissertativo? O editorial jornalístico, a carta de opinião. Cuidado, tá, pessoal? Quando a gente fala de carta de opinião ou artigo de opinião, na maioria das vezes, as pessoas pensam, é só a opinião da pessoa, não tem tanta importância, é só a opinião. Pois é, gente, cuidado. Quando se vai fazer uma carta de opinião ou um artigo de opinião, não se procura qualquer pessoa, se procura um especialista na área. Uma pessoa que tenha muito o que falar sobre aquilo. Uma pessoa que tenha muito a dizer. E é claro que tenha algo significativo a dizer, algo importante a dizer. Tudo bem? E que tal um ensaio, textos acadêmicos? Pessoal, texto acadêmico é muito pautado em texto dissertativo, argumentativo. É esse o tipo. Se você está finalizando uma graduação, você escreve uma pesquisa que você denomina de monografia. Se você está finalizando um mestrado, você escreve uma dissertação de mestrado. E se você está fazendo um doutorado, ao final você apresenta uma tese de doutoramento. Ok, gente? Os 3, tanto monografia quanto dissertação, quanto tese, pautados na tipologia textual. Textos dissertativo argumentativos. Beleza? Quarto tipo. São 5, hein? Esse é o quarto. Texto agora é o texto expositivo. Gente, o texto expositivo é aquele texto que possui função de expor. Professor, expositivo, expor. Perfeito. E ele expõe sobre determinada ideia, sobre determinado assunto, utilizando, por exemplo, definições, conceitos, informações acerca daquilo, descrições a seu respeito, comparações. E aí, pessoal, você vai observar como é que se expõe alguma coisa a alguém. Por exemplo, em um seminário, você está contando para as pessoas, está expondo para as pessoas sobre aquela ideia. Uma palestra, a mesma coisa, você está expondo sobre o que você pensa, como você pensa a respeito. Em uma conferência, da mesma forma. Numa entrevista, pensa aí num programa de TV em que as pessoas são
entrevistadas. Pessoal, uma entrevista também possui o tipo de texto, perdão, a tipologia textual expositiva. As pessoas expõem as suas vivências, as suas ideias, as suas propriedades, aquilo que ele tem a falar. Trabalhos acadêmicos, quando são apresentados, quando são defendidos. Textos de referência, enciclopédias, verbete de dicionário, olha só. É ou não é a definição? É ou não é um conceito? Definir e conceitualizar coisas é difícil, pessoal. É muito difícil. E você precisa expor sobre aquilo. Às vezes você pode simplesmente mostrar uma imagem, mas às vezes não. Às vezes você precisa explicar o que é aquilo ali. É mais complicado, né, gente? É mais complexo. Às vezes você tem que descrever um pouco melhor, você tem que trazer mais informações, comparar com alguma outra coisa. Então, esses são alguns exemplos de textos expositivos. Vamos para o nosso quinto e último tipo de texto. É o texto injuntivo, galerinha. Texto injuntivo, gente, é também conhecido como texto instrucional. Professor, o que é um texto instrucional? É aquele texto que traz instruções, né, galera? Aquele texto que traz uma certa ordem, o modo que aquela coisa é feita. Costuma ser, pessoal, de maneira bem objetiva, bem clara, como que você orienta alguém a fazer algo. Tudo bem? E aí, pessoal, na maioria das vezes você vai encontrar verbos, olha só, no imperativo. O modo de preparo lá do bolo, lembra? Mexa bem, adicione açúcar, adicione os ovos, coloque no forno. Observe que todos os verbos que eu falei estão no imperativo. Faça aquilo. Então, gente, aí nós temos um exemplo de texto injuntivo ou texto instrucional. Você está dando instruções daquilo dali. Ok? Olha só mais alguns exemplos. Nós temos também a propaganda. Imagine que você está fazendo uma propaganda de uma comida ou em um site de viagens. Quais são as possibilidades que você encontra aí de verbos, pessoal, no imperativo? Você encontra verbos que possam te forçar ou te convencer de comprar. Então, compre, viaje, escolha qual o destino, escolha qual a comida. Verbos no imperativo. Você dá uma direção, você instrui alguém a fazer algo. Uma propaganda, a receita, acabamos de ver. A bula do remédio, pessoal, é aquilo que você deve ou não fazer. Tome 3 vezes ao dia. Utilize, ou melhor, contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vocês já viram isso, né? É o que, gente? Texto injuntivo, texto instrucional. Nós temos o manual de instrução, como é que você monta, sei lá, uma cadeira ou um ventilador que você comprou. Regulamentos, leis. Esses são textos conhecidos também como textos prescritivos. Aquilo que te diz o que fazer porque aquilo já está correto. Aquilo está certo. Vamos então de exemplo, galera, que foi só para a gente aquecer um pouco, porque não adianta se a gente não trouxer algum exemplo. Olha só esse exemplo aqui, gente. The Salzburg Study Abroad Program was an amazing experience. Eita, professor. Eu percebi aqui que vai falar sobre esse Salzburg. E este é um programa de estudos fora do país. Ah, tá. E aqui a pessoa está dizendo que foi uma experiência amazing, foi uma experiência incrível, foi uma experiência maravilhosa. Ah, professor, então a pessoa está relatando o que aconteceu nesse problema. Ou melhor, nesse programa. O que a pessoa fez? Quem é ela? Olha aqui no final, ó. É a Samantha Carey. E ela diz, ó, I got to learn about a new culture. Teve que aprender sobre uma nova cultura. Enquanto eu estava aprendendo sobre si mesma. Então, gente, não foi só um aprendizado sobre cultura, foi um aprendizado dela mesma. I loved. Olha aí os adjetivos, ó. Ela amou. O que ela gostou tanto? I loved that I was able to study music. Ela estudou música lá onde Mozart nasceu, birthplace. Birth, nascimento. Place, local. No local de nascimento do William Mozart. Que legal, hein? And made learning much more interactive. Então a aprendizagem dela foi mais interativa. It was such a unique way to learn. Foi um modo único. Uma maneira única de aprender. I now have a desire. Opa, olha aí um desire, um desejo. O que ela deseja a partir de então?
travel the world. Ela quer viajar ao redor do mundo agora, né, gente? Experience new cultures. Ela quer experienciar novas culturas. Trazer aquilo que ela aprendeu a partir dessa viagem dela. I love that this program. Eu amei que esse programa, olha só, permite à comunidade das academias, as comunidades universitárias, comunidade acadêmica, uma oportunidade de estudar fora do país. Abroad, fora do país. Tá bom, gente? Abroad, fora do seu país. E no final ela diz que encorajaria outras pessoas a fazer parte desse programa. Show de bola, gente? Então aqui você percebe, observe bem, um relato de experiência, aquilo que ela experienciou durante esse programa de viagem a estudos para fora do país. Questão número 1. Do que trata o enredo desse texto? Letra A. A personagem principal está chateado por ter viajado para fora do... Está chateado? Não, gente. Pelo contrário, ela disse aí que ela adorou, foi ótima a viagem. Ela encoraja outras pessoas a fazerem isso. Letra B. A personagem principal está feliz com a educação do seu próprio país. Não, gente, ela foi para fora. Ela não mencionou em momento algum a educação de seu próprio país. Então não dá pra gente saber se ela viajou para fora porque ela não estava gostando ou ela viajou por fora porque ela teve a oportunidade. Não sabe, não está no texto. Letra B não é a nossa resposta. Que tal a letra C, gente? O narrador está criticando um programa de estudos porque não possui bolsa. Gente, não foi feita nenhuma crítica. E bolsa de estudos, em inglês, a gente chama de internship. Olha só. Essa palavra nem apareceu, gente. Internship, não. Bolsa de estudos, não apareceu aí no nosso texto, não. Letra C não é a nossa resposta. Ah, professor, então só sobrou a letra D. A letra D é a nossa resposta. Perfeito. Vamos conferir, então, se a letra D responde mesmo? O personagem principal tece elogios à oportunidade de estudar fora de seu país. É exatamente isso, gente. Traz vários elogios. Amor, foi uma experiência incrível. Então, nossa resposta é a letra D de dado. Continuando, dá tempo a gente fazer mais uma? Dá sim, olha só. Mais uma ainda sobre o mesmo texto, questão número 2. Segundo o texto, nós podemos compreender que, letra A, há agora um desejo dela de viajar dentro de seu próprio país. Letra B, a próxima viagem vai explorar mais sobre o mundo dos negócios. Letra C, o narrador indicaria a outras pessoas o programa de viagens de Salzburg. E letra D, o personagem principal agradece por ter conhecido pessoalmente Mozart. Ih, galera, letra D, sei não, viu? Conhecido Mozart, gente, William Mozart morreu lá no século XIX, século XVIII. Não, gente, deu para conhecer ele pessoalmente, não. Ela foi aprender música no local onde ele nasceu, é outra coisa. Estou entre letras A, B e C. A letra A diz que há agora um desejo de viajar dentro do próprio país. Foi falado isso, gente? Viajar dentro do próprio... Não falou nada sobre o próprio país. Ela não menciona isso. Letra A não é nossa resposta. Letra B ou C, o que vocês marcariam aí, galera? Coloca aí no chat para mim. O que vocês marcariam? Resposta da questão 2. Letra B, a próxima viagem vai explorar mais sobre o mundo dos negócios? Ou letra C, o narrador indicaria a outras pessoas o programa de viagens da Salzburg? Galera, não tem para onde, né? A resposta é clara. A nossa resposta não pode ser a letra B, gente. O texto não fala sobre o mundo dos negócios. Pessoal, como é que diz negócios em inglês? São os business. O texto não fala nada sobre business. Muito bem, galerinha de São Pedro do Piauí, acertando tudo aqui, hein? Valeu, valeu. Resposta correta é a letra C, galerinha. A personagem do texto, no caso, o narrador, indicaria a outras pessoas
Lá, olha só, ao invés de usar a palavra indicar, o texto usa a expressão encorajar. Vou até voltar para vocês verem, ó. Aqui no final, ó. I would encourage. Ela encorajaria pessoas a viajar a partir deste programa. Então, gente, nossa resposta realmente é a letra C. A indicação de outras pessoas para viajar nesse programa de viagens para fora do país para estudos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido aprender um pouco mais sobre os gêneros e os tipos textuais. Hoje a gente focou no texto relato de experiência, tá ok? E aí a gente conseguiu observar algumas questões a partir da compreensão desse relato. Galerinha, nosso tempo está se esgotando. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Eu encontro vocês na próxima segunda para a gente continuar falando sobre tipos e gêneros textuais. Um abraço e até a próxima. Bye bye. See you.